Vamos ler alguns versículos? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Oh, Senhor Jesus. Capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Todo mundo achou aí? Então vamos ler bem pausadamente, tá bom? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à reunião com Ele nos ares, exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente aquele seja afastado, que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Meus amados, vamos começar esse ano já restaurando a nossa prática de orar e ler, tá bom? Pega o versículo 8, não repita esse versículo, mas faça dele a sua oração nessa manhã, tá? Amém? Louvado seja o Senhor. O tema dessa semana, que está aqui nessa série do Alimento Diário, segunda semana, né? É o mistério da iniquidade, né? Está ali a parte 1, porque vão ser pelo menos 3 mensagens em cima desse título. Então vai ser bem esclarecedores, né? Essas mensagens, para que no final delas a gente tenha convicção num tema tão importante quanto é esse. Eu queria começar mostrando ou falando para vocês que esse tema, né, ele está em cima de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E essa carta, ela foi escrita por Paulo logo após ele escrever a primeira epístola à igreja em Tessalônica. Nessa carta, Paulo ele teve a finalidade, primeiro, de encorajar a igreja, tá? Mas também ele trouxe correção e equilíbrio. A palavra de Deus sempre é equilibrada, né? Então, nessa carta, ele encorajou os irmãos da igreja em Tessalônica,
mas ele trouxe correção e trouxe equilíbrio. Porque alguns, entre eles, ou até a maioria, tinha muita dúvida com respeito à volta do Senhor. Eles achavam que aqueles que morreram, aqueles que dormiram, né, teve uma grande perseguição na igreja de Tessalônica, e aí muitos foram presos e foram mortos, e eles achavam que essas pessoas, esses irmãos que morreram, não iam ser arrebatados, não iam ser ressuscitados e arrebatados aos céus. E aí Paulo teve que trazer uma correção para essa igreja. E o interessante é que a igreja em Tessalônica tinha um tripé que a gente já viu falar aqui várias vezes. Quem se lembra? Fé, amor e esperança. Mas ainda faltava uma palavra de base. Irmãos, hoje na vida da igreja nós precisamos de uma palavra de base. Se a gente não tiver uma base concreta, uma base real, qualquer coisa vai fazer nos abalar. Como Paulo fala, vamos ser levados por todo o vento de doutrina. Então nessa manhã, né, a palavra tem um cunho escatológico. Mas, irmãos, é uma palavra muito importante. Paulo não teve tempo de dar essa base à igreja de Tessalônica, porque começou uma grande perseguição e ele teve que sair dali rápido, porque o Senhor ainda queria usar ele ainda há muitos anos. E essa dúvida com relação à volta do Senhor é uma dúvida hoje geral. Como eu falei, né, escatologia ela dá brecha para muitas interpretações. Mas eu creio, irmãos, que a base que nós temos é bem sólida. Amém? A gente não vai entrar aqui no campo do achismo. O que nós vamos falar aqui vai ser embasado na palavra de Deus. Você está preparado para ler hoje a Bíblia? A gente vai ler muitos versículos hoje. Antigamente eu ficava meio receoso em ler alguns versículos, eu achava que os irmãos iam ficar cansados. Mas aí, irmãos, as últimas mensagens que nós temos visto do irmão Pedro, do irmão Esdra, é muita leitura. Sabe por quê, irmão? Porque sai do campo do que eu acho para o campo da palavra de Deus. Amém? E na palavra de Deus não deixa nenhuma dúvida. Então hoje, irmãos, eu quero falar sobre a vinda do Senhor, ou a parousia do Senhor, como foi falado a semana passada, né? Juninho falou aqui sobre a parousia do Senhor, que o nome parousia quer dizer presença do Senhor. E junto com essa parousia, com essa vinda do Senhor, irmãos, vai acontecer alguns eventos. Eu queria falar aqui sobre pelo menos 7 grandes eventos. Primeiro, o arrebatamento dos vencedores. Você vai querer estar nesse arrebatamento? Sim ou não? A grande tribulação, segundo evento. Alguém aqui querer estar? Não. A descida de Cristo nos ares até as nuvens. O arrebatamento da maioria dos crentes que vai acontecer no final da grande tribulação. Senhor Jesus. O tribunal de Cristo que será estabelecido nas nuvens. As bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja vencedora. O término da parousia, que é a descida de Cristo das nuvens para a terra e o desfecho dessa era. A irmã Glória falou aqui que acha que está nesse último arrebatamento, né? Vai passar pela grande tribulação. Irmãos, esse é um pensamento muito comum entre nós. Foi bom a irmã Glória falar isso, porque, irmãos, a gente está carregando um peso, está carregando um fardo que nós não conseguimos.
Muitas vezes nós olhamos o vencedor na ótica de Paulo, na ótica do apóstolo Pedro. E o que Deus pediu a Pedro, a Paulo, não foi o que ele pediu a você. Amém? Irmão, não queira levar um fardo maior do que você pode carregar. O vencedor não é aquele que faz. O vencedor é aquele que vive. Talvez de você o Senhor só requer que você cuide da sua família, que leve a sua família a reinar. Aí você vai dizer, mas irmão, isso vai edificar a igreja? Vai sim, porque uma família edificada, uma família que tem um testemunho de Cristo, ela edifica a igreja. Eu vou dizer uma frase que Léo usa sempre. Irmãos, é mais simples. Amém? Nós que complicamos. É mais simples. A Bíblia não fala que eles venceram porque foram homens irrepreensíveis, que nunca erraram. A Bíblia diz lá em Apocalipse que eles o venceram por causa do sangue. Por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amar a própria vida não significa você, tanto faz estar vivo. Não, não é isso. Não amar a própria vida é não amar as coisas desse mundo mais do que amar a Deus. Eu queria que você saísse daqui com algo no seu coração. Foi o que Léo orou aqui no Partir do Pão. É pela graça, irmãos. Amém? Tudo é pela graça. Paulo disse assim, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí eu acho que o Espírito tocou nele, ele disse, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, irmãos, vamos parar de querer fazer algo para Deus e vamos viver na presença do Senhor. Amém? Então, vamos lá. O primeiro evento, irmãos, é o arrebatamento dos cristãos vencedores. Primeiro, a gente precisa entender que esse arrebatamento, ele vai acontecer antes da grande tribulação. Os vencedores, eles vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Que está às portas, viu? Está às portas. A gente vai ver algumas coisas hoje, como o mundo já está todo preparado para receber o homem da iniquidade. Então, esses vencedores na Bíblia, ele tem pelo menos duas características. Primeiro, ele é um filho varão. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Versículo 4. Acharam aí? Eu sei que está sendo projetado ali, mas se você puder abrir sua Bíblia e ler, irmãos, isso é muito mais construtivo, né? Na hora de você lembrar de algumas referências, tá? Então, versículo 12, capítulo 12, versículo 4, fala assim: na sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa mulher, ela representa todos os cristãos, de todas as eras. Essa mulher representa a igreja na sua totalidade. E o dragão, ele está vendo que essa mulher está formando a parte mais forte da igreja, que são
os vencedores, que são os filhos, que é o filho varão. Mas veja bem, e entenda o que eu vou falar. A preocupação do dragão aqui era com a mulher? Era? A preocupação dele aqui é com o filho varão. Irmãos, entenda o que eu vou dizer. A preocupação de Satanás hoje não é com a igreja na sua totalidade. A preocupação dele não é com aqueles que estão vivendo uma vida relaxada. Uma vida de qualquer maneira. A preocupação dele hoje é com pessoas que estão buscando crescer em vida. A preocupação dele hoje é com aqueles que estão realmente buscando ter um viver consagrado ao Senhor. Se você pudesse analisar seu viver agora, você acha que você está preocupando Satanás ou ele está dizendo assim? Isso aí tanto faz. Vamos prosseguir aqui, ó. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cedro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, essa é a única oportunidade que alguém tem de conhecer o trono de Deus. A morada de Deus. Eu não conheço outro versículo que mostre isso. Nesse momento, os vencedores vão ser arrebatados até o terceiro céu, até o trono de Deus, certo? Preste atenção para a gente não se perder. Versículo 6. A mulher, quem é a mulher? Quem é a mulher? A igreja na sua totalidade, a maior parte dos cristãos. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nela sustentasse durante 1270 dias. E 60 dias, né? Ou seja, 3 anos e meio. Então, os vencedores vão ser arrebatados, mas a maior parte dos filhos de Deus vão passar pela grande tribulação. Você acha que Deus quer isso para você, irmão? Quer? De maneira nenhuma. Depende de quem? De quem? Diga assim, depende de mim. Depende do quanto eu tenho buscado o Senhor. Não ache, irmãos, que nós vamos viver de qualquer maneira, relaxadamente, vivendo a nossa vida e de repente, eita, estou no reino. Não é assim. A outra característica do vencedor, queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. 14. Acharam aí? Ó Senhor Jesus, amém. Perdão, 14, do 1 ao 4. Isso. Diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, ou seja, não se contaminaram com o mundo,
porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. Então, qual é a outra característica do vencedor? Ele é uma primícia. Você quer ser uma primícia? Naquele dia, irmãos, você tem esse desejo de ser primícia para Deus? Tem? Mas Deus tem sido uma primícia na sua vida hoje? A gente precisa sempre estar, né? Pega essa palavra escatológica, mas sempre colocando ela na nossa experiência. Deus tem sido primícia nas nossas vidas. Quando nós acordamos, o que é que a gente faz? Agradece ao Senhor, ora, ou a gente vai direto para o celular ver as mensagens. Não é assim? E o Senhor está dizendo, meu filho, chegue, eu estou aqui, ó. Eu quero pelejar a batalha de hoje com você. E aí você passa o dia todinho, às vezes, cheio de problema. Muitas vezes nem invoca o nome do Senhor. E no final do dia, você ainda se lembra, né, de fazer aquela oração na hora de dormir. Pois eu vou dizer a você, irmãos, as primícias para Deus vão ser aqueles que hoje Deus é a primícia para eles. Amém? Vamos prosseguir aqui. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando isso acontecer, quando os vencedores forem arrebatados até os céus, vai começar um processo chamado parousia, como eu falei, que vai durar 3 anos e meio, onde o Senhor vai estar vindo sobre as nuvens. Na verdade, envolto às nuvens. Essa é a vinda secreta de Cristo. Tem um versículo aqui, Apocalipse capítulo 10, versículo 1, que fala isso, ó. Acharam? Diz assim, ó. Vi outro anjo forte descendo. Isso aqui é o Senhor Jesus, tá? Descendo do céu. Envolto as nuvens. Eu quero que você preste atenção nesse versículo. Aqui fala que Deus, que o Senhor Jesus, ele está envolto às nuvens, ou seja, dentro das nuvens. Tem uma versão que diz que ele está vestido de nuvens. Então, nesse arrebatamento, nessa vinda secreta do Senhor, ninguém vai ver. Hã? Como ladrão, né? Exatamente. Então, essa parte vai ser a vinda secreta do Senhor. E aí, quando esses vencedores forem arrebatados até os céus, ele vai vir nas nuvens. E nesse mesmo período, irmãos, que eles são arrebatados, começa a grande tribulação aqui. Ó Senhor Jesus. O restante dos cristãos vão ter que passar pela grande tribulação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Ó Senhor Jesus. Versículo 36. Isso aqui, irmãos, mostra por que essas pessoas, esses filhos de Deus, terão que passar pela grande tribulação. Fala assim, ó, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Irmãos, tinha alguma coisa errada em comer, beber, se casar?
Tem? Não tem nada de errado nisso. Mas o Senhor quer mostrar aqui que nos dias de Noé, as pessoas estavam preocupadas com eles mesmos. Eles estavam preocupados apenas com as suas próprias vidas, com os seus próprios negócios. Versículo seguinte fala assim, ó. Eu achei muito rico isso aqui, porque eu não tinha ainda lido esse versículo numa sequência. Ele fala assim: será nos dias de Noé, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam. Ou seja, Noé entrou na arca, a arca foi selada, e eles não perceberam. Olha só quando eles vieram perceber, ó. Senão, quando veio o dilúvio e levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando aconteceu uma catástrofe sobrenatural, digamos assim, que Deus mandou o dilúvio, aí foi que eles perceberam. Irmãos, e a Bíblia mostra que Noé não estava fazendo a arca escondido, não. Eu acho que é em Pedro, alguém pode me corrigir aqui, que diz que Noé era apregoador da justiça. Noé estava dizendo assim, ó, a arca está sendo feita. Ó, está vindo um dilúvio aí. Mas as pessoas estavam entorpecidas. Os cristãos hoje, irmãos, estão dessa mesma maneira, entorpecidos. Se não fosse, né? Porque quando a gente fala em arrebatamento, a gente tem uma visão muito poética, né? Você está andando de carro ali, Léo está andando de carro e aí fica só as roupas, né? O carro anda sozinho embaixo, né? O outro está andando de moto, aí vem ali, aí... Irmãos, a palavra arrebatamento literalmente quer dizer o seguinte: tirar algo com força, contra a vontade de quem o possui. Tirar algo com violência. Esse arrebatamento vai ser algo violento. Deus vai arrebatar o seu povo. E as pessoas desse mundo só vão notar porque vai acontecer nesse momento aí. Digamos assim, as catástrofes sobrenaturais. Para você ter ideia como as pessoas vão estar entorpecidas. O que é que a gente está esperando, irmãos? Pergunta ao irmão que está do seu lado, irmão, o que é que você está esperando? Existem alguns sinais que a gente precisa ficar atento. A gente sabe que quando o templo começar a ser edificado em Jerusalém, se você está esperando isso para ser um grande sinal, olha, se ligue, porque quando começar, já foi-se embora os arrebatados. E eu não sei se você está acompanhando isso, a gente estava até compartilhando quarta-feira aqui com alguns irmãos. Todo o material do templo já está preparado. Todo o material do templo, aquele que Davi levantou, aquele que Davi ofertou, já está preparado. A novilha vermelha, que é a novilha ela só serve ela para o sacrifício, já foi geneticamente produzida, já está lá só esperando o dia. A árvore genealógica dos levitas, que é os únicos que podem oficiar no templo, já foi puxado já sabe quem são os levitas que vão fazer isso. Jobs trouxe um dado, né, quarta-feira, que eu achei interessante, porque, eu não sei se vocês sabem, onde eles querem construir o templo, lá em Jerusalém, tem um lugar chamado a Mesquita de Omã, que é no Domo da Rocha, né? E eles querem derrubar essa mesquita para construir o templo de Salomão. Só que, segundo Jobs, ele leu em algumas matérias, que estão descobrindo que o canto exato do templo não é onde está essa mesquita, em outro lugar.
E aí, meu irmão, se isso acontecer, vai ser muito rápido essa construção do templo. Muitos países árabes já têm feito acordo com Israel, o chamado Acordo de Abraão. Aí você vai dizer, mas irmão, e o que é que tem a ver isso? A Bíblia fala quando vier paz, ouvir falar em paz, virá grande destruição. Essa semana, tu bota aquela foto que eu te mandei? Essa semana não é algo que aconteceu essa semana, esse país aqui, ó. Acordo de Abraão, Sudão oficializa normalização dos laços com Israel. Aconteceu, está ali a data, quem está vendo aí? Dia 6, acho que foi quarta-feira, né? Quinta-feira ou quarta-feira. As coisas estão acontecendo, irmãos. As coisas estão acontecendo. Nós queremos, ou se não queremos, Jesus está voltando. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Por favor, abra suas Bíblias. Acharam aí? O Senhor fala assim, ó, preste atenção com relação à grande tribulação. O Senhor diz assim, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Sabe o que o Senhor está dizendo? Guarda a minha palavra, que eu vou te guardar de tudo isso. Você acha que 2020 foi atribulado? Sim ou não? Irmãos, há algo esperando para aqueles que não guardaram a palavra do Senhor muito, mas muito, infinitamente mais atribulado. Eu não queria que essa semana a gente saísse daqui com temor, mas eu queria que em nós gerasse um sentimento de arrependimento, irmãos. Às vezes o médico precisa dar uma notícia de uma forma grosseira para você se acordar. Eu fui para o médico, passei essa pandemia só comendo. Quando eu cheguei lá, eu não tinha nem notado, eu estava com 91 quilos. Engordei 10 quilos na pandemia. O médico disse, você está doido, meu irmão? Sua pressão está alta, você pode... Meu amigo, foi um impacto. Mas rapidinho eu fechei a boca. Rapidinho eu já perdi 8 quilos. Já comecei a me exercitar. Então, irmãos, às vezes a palavra de Deus nem sempre vai ser doce. Né? Paulo disse que engoliu aquele livrinho ali, na boca era docinha demais. Mas quando começou a descer, ficou amargo. E às vezes, irmão, Deus tem que falar de uma forma amarga para a gente despertar. Né? Paulo diz, desperta tu que dormes. Está na hora da gente despertar, irmãos. Está na hora de eu despertar, de você despertar. Porque creia, irmãos, Jesus está voltando de verdade. O que está se passando hoje no mundo, eu não sei se dá para a gente... Rapaz, há um ano, quem imaginava que a gente estava aqui tudo de máscara? Tudo longe um do outro. E aconteceu. Irmão, então, não pague para ver. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Ó Senhor Jesus.
Deixa eu ir aqui para o segundo evento. Eu não sei nem quantos eventos vai ter para eu falar, porque agora que eu estou no segundo. O segundo evento, eu acho que é um evento que ninguém quer ser convidado, viu? O segundo evento é a grande tribulação. Alguém aqui quer ser convidado? Não. Ainda bem. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Amém, Senhor Jesus. Versículo 21. 21 e 22, acharam? Eu vou ter que ser mais rápido então, tá? Porque senão não vou falar quase nada. Fala assim, ó. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. A gente tem relato nos livros de histórias, quantas coisas já aconteceu nesse mundo, né? Teve o holocausto dos judeus, teve ditadores que exterminaram milhares da sua própria, né, dos seus próprios patrícios, sua própria linhagem. Teve o Império Romano, teve... Irmãos, nada disso vai se comparar à grande tribulação. Aqui fala que não houve e nem haverá tribulação igual a essa. E no versículo seguinte fala assim, ó. Se não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, não sobraria ninguém. Mas por causa, olha só como a palavra, ela responde a palavra, né? A Bíblia responde a Bíblia. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então isso mostra o quê? Que esses escolhidos aqui são os filhos de Deus que vão ficar para a grande tribulação. Vocês não estão entendendo? Então, irmãos, a Bíblia fala que o começo, né, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O amor vai surgindo, né, jovem? Mas o princípio é o temor ao Senhor. Meus amados, não se ache um derrotado. Amém? Não se ache um derrotado. Não diga assim, ó, ser vencedor é só para fulano. Ser vencedor é para mim. Diga assim, é para mim. Eu preciso crer nisso, porque senão eu estou perdendo meu tempo aqui. Se eu já vou para a grande tribulação mesmo, irmão, eu vou aproveitar a praia de domingo. Eu posso ser um vencedor. Amém? Não deixe que ninguém desmereça você. Não existe na igreja membro menor do que outro. Todos nós temos as mesmas oportunidades para sermos vencedores. O que Deus tem dado a você, tem dado a mim. Tem dado a Léo, tem dado a todo mundo aqui, irmãos. Agora, eu estou recebendo ou não? A palavra está sendo dispensada. O Espírito está aí pairando. Vai depender de quem? De mim. Você quer? Diga assim, eu quero. Amém, Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 15. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Que lugar santo é esse? É o templo que vai ser levantado em Jerusalém. Para vocês entenderem, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Amém, Senhor Jesus. Daniel capítulo 9. Olha só.
Diz assim, ó. Ele fará firme aliança, ele quem? O anticristo, fará firme aliança com muitos, por uma semana. Essa semana aqui não é semana de dias, é semana de anos. O relógio está parado, tá? Essa semana aqui representa 7 anos, que será dividido 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então, nesse primeiro período, ele fará uma aliança, né? O relógio vai começar a ser, o relógio lá de Daniel, das 70 semanas, vai começar a ser cronometrado novamente. Então, o que acontece? Quando isso começar, ele vai fazer uma aliança com Israel, tá? Firme aliança. A muitos, por uma semana. Uma semana é quantos anos? 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício. Isso mostra o quê? Que o templo precisa estar pronto, porque ele vai fazer cessar o sacrifício, vai parar o sacrifício. E a oferta de manjares, sobre a asa das abominações, virá o assolador até que a destruirá, que está determinado, se derrame sobre ele. Então, irmãos, para a gente entender, tá? Se esses irmãos estão pegando a linha. O anticristo ele vai fazer uma aliança, certo? Com Israel. Os primeiros 3 anos e meio vai ser uma bênção, entre aspas, né? Vai ser possivelmente um líder carismático, um político carismático, alguém que resolva as coisas. Você vê, irmãos, como vai ser fácil ele surgir. A gente está passando por essa pandemia, as nações não estão se entendendo. Os países internamente não estão se entendendo. Vê a situação do Brasil, como é que está. Vê a situação dos Estados Unidos, como é que está. Imagina se coisas bem piores vir e chegar um cara e dizer assim, eu tenho uma solução para esses problemas. Os irmãos estão entendendo? Então, nos 3 primeiros anos e meio, vai ser paz, tranquilidade. Mas depois dos 3 primeiros anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. E aí, meu irmão, aí sim, começa os 3 anos e meio da grande tribulação. Que o Senhor nos guarde, irmão, de estar aqui nessa era, tá? O quarto evento é vai tocar a última trombeta. Os mortos serão ressuscitados e a maioria dos cristãos que passaram pela grande tribulação também vão ser levados até os ares para serem julgados. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia aí, capítulo 4, versículo 15. Acharam? Acharam aí? Diz assim, ora, ainda vos declaro por palavras do Senhor isto. Nós os vivos, os que ficarmos, você quer ficar? Os que ficarmos até a vinda do Senhor, essa aqui é a vinda pública do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quem são os que dormem? São os crentes que morreram, que era a dúvida, uma das dúvidas dos irmãos em Tessalônica, tá? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, olha só, Paulo usa de novo esses termos, seremos arrebatados junto com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim permaneceremos com ele, para sempre com ele, né? Então, irmãos, no final da grande tribulação, no último dia da grande tribulação, o Senhor vai voltar. Ele já não vai voltar agora entre nuvens. A gente vai ver isso, ele vai voltar sobre as nuvens. Vai ser a vinda pública do Senhor. E ele vai ceifar
aqueles que tiveram que amadurecer na grande tribulação. Esse vai ser o quarto evento. O quinto evento vai ser o tribunal de Cristo, que vai ser estabelecido nos ares. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O que é que diz aí? Porquanto importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Então, esses que ficaram na grande tribulação, junto com aqueles que ressuscitaram, vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Tá? Ali não vai ser um julgamento para condenação, ou não. Ali vai ser um julgamento para recompensa, para o galardão, ou para disciplina. Os filhos de Deus não perdem a salvação, irmão. Você pode ficar tranquilo sobre isso. Mas, por outro lado, aqueles que não receberem aquela frase, né, que nós queremos ouvir, né, servo bom e fiel, né, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quem não escutar isso, vão ser aqueles que vão ser disciplinados. E a Bíblia fala que ali, durante 1000 anos, nessa disciplina, haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, a gente precisa buscar o Senhor hoje. Não deixe para amanhã, meu irmão. Não deixe para depois. Jesus é uma necessidade hoje. Deixa eu dar uma pressinha aqui. O sexto é as bodas do Cordeiro. Sexto evento, as bodas do Cordeiro. O casamento do Cordeiro. Apocalipse 19. 19, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Vamos ler juntos esse versículo? Alegremos-nos e exultemos, amém, e demos-lhe graça, glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Amém. Irmão, você está alegre, irmão? Quando fala na volta do Senhor, você fica triste ou você fica alegre? Muitos dizem, Senhor, não volta agora não. Mas, irmãos, a gente precisa se alegrar. E ele fala aqui, ó, exultemos, é uma alegria. Eu até anotei aqui, ó. É um excesso de alegria. Exultar é um excesso de alegria. Não tem como você se conter. Então não veja o dia do Senhor como algo triste. Eita, tudo vai acabar, meus planos, né? Lindenberg vai casar agora. Eita. Irmãos, a gente precisa se alegrar. Lá em Joel, fala que aquele dia, diz assim que vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Olha só. Mas em Atos, fala que vai ser o grande e glorioso dia do Senhor. Para você vai ser o terrível ou vai ser o glorioso? Irmãos, para a gente, nós temos toda a oportunidade de ser o glorioso dia do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluia, é isso aí. Bem-aventurados, amém. Eu vou ler o 8, viu, irmão? Irmã Glória. Diz assim, ó. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente. Sabe o que é resplandecente aqui? É a expressão de Cristo. Né? Onde você chega, as pessoas conseguem ver a expressão de Cristo. E puro, irmãos, esse puro aqui é a natureza de Deus. Quando as pessoas nos encontram, precisam ver a natureza de Deus em nós. Essa natureza que vai resplandecer para as pessoas. As pessoas não estão precisando, irmãos, de chá de Bíblia, né, de surra de Bíblia. As pessoas hoje estão precisando de um testemunho nas nossas vidas.
Amém? Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, o sétimo e último evento é a descida de Cristo à terra. Quando Cristo casar com a igreja vencedora, essa lua de mel vai ser rápida demais, né? Tá ali os dois ali doidos para ir para a lua de mel, passar uma semana, 2 semanas. Essa lua de mel vai ser rápida demais, porque assim que eles casarem, imediatamente o Senhor já vai descer para a terra para julgar toda a escória da terra que ficou. Essa vai ser a última batalha dessa era, que vai ser a batalha de Armagedon. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse, versículo 19 ainda. Nós vamos ler o versículo 16 e o 17. Acharam aí? Diz assim, ó: tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e chamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Essa ceia de Deus aqui não tem nada de positivo, é algo extremamente negativo. O Senhor, Ele vai aniquilar, Ele vai matar com a espada que sai da sua boca todos aqueles que vão fazer peleja contra Ele nessa última batalha de Armagedon. E Ele convida, vai ser tanta gente destruída, tanta gente morta, que o Senhor convida as aves do céu para se fartarem deles. Vai ser a última luta. E a noiva, que são os vencedores, vai estar acompanhando Cristo. E essa noiva que também é a guerreira, irmãos, ela ainda vai estar com o vestido do casamento. Sabia disso? Vamos ler aqui, ó. 19 e 21. Ó Senhor Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? 19 e 20. Se alguém achar aí, pode me avisar, tá? Acho que é 19, 16. Bom, eu não vou perder tempo não, porque senão a gente vai se atrasar. Mas o que importa é que esses que se vestiram hoje, que se a si mesmos se ataviaram, esses são aqueles que vão estar junto com o Senhor na batalha de Armagedon, que vai ser a última batalha dessa era, o desfecho, de todas as coisas, tá? E aí quem faltou? Os vencedores já foram arrebatados. Aqueles que ficaram para a grande tribulação já foram julgados no tribunal de Cristo, tá? A Bíblia fala que o julgamento começa pela casa de Deus, então eles já foram julgados. Mas faltaram o quê? Os mortos, aqueles que não creram no Senhor de todas as eras. Então esses, irmãos, eles vão fazer parte do julgamento do trono branco, que acontecerá no final do milênio. Eu queria ler esse versículo para vocês, para a gente terminar. Apocalipse 20, 19, 8. Não, não é esse não. Eu acho... 19, 14. Vocês estão falando ainda da... Isso. Aqui fala, e seguiu o exército que há no céu, montando do cavalo branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Então isso mostra que a batalha, a noiva ainda vai estar com o vestido que ela casou, Mas vamos adiantando aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras,
conforme o que se achava escrito nesse livro. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, as pessoas que morrem sem Jesus, irmãos, a gente precisa estar bem claro disso. Ah, mas era uma pessoa tão boa, se elas morreram sem o Senhor Jesus, elas foram para o inferno. E elas vão ressuscitar um dia, depois dos 1000 anos, para receber, para comparecer diante do trono branco, para ir para onde? Para o lago de fogo. Isso é duro, mas isso nos alerta uma coisa, irmãos. Nós precisamos pregar o Evangelho. Sabe aquele parente que você gosta tanto? Aquele tio, aquela prima, até aquele irmão, aquela irmã carnal, e ainda não recebeu o Senhor. É uma pessoa tão maravilhosa, mas ela precisa crer no Senhor Jesus, irmãos. Lá em Timóteo, Paulo diz assim, ó, prega a palavra, insistentemente, seja oportuna ou não seja, mas prega a palavra. Seja conveniente ou não seja conveniente. Eu sei que na família é mais difícil da gente pregar o Evangelho. Mas a gente precisa ter um testemunho, irmão, na nossa família. Não pense que você vai chegar com os versículos prontos e o seu parente vai ser salvo. Não pense que vai ser assim. Eles precisam ver em você o resplandecer de Cristo. São as suas atitudes que vão levar elas a crer no Senhor Jesus. Vão olhar para Léo e você, não, Léo é diferente. Né? Léo é diferente, o casamento dele é abençoado, eu quero isso para mim. E aí abre-se uma porta para que a gente possa falar sobre Jesus. Mas se você não conseguiu ainda ganhar, né, alcançar aquele seu parente, dobre os joelhos e ora ao Senhor. Amém? A oração, irmãos, tem um poder que a gente não tem nem ideia. Eu vou concluir aqui, irmãos, com algumas características do homem da iniquidade, né? Que é o título dessa mensagem, que é o mistério da iniquidade. Rapidamente, eu vou fazer isso em 10 minutos, tá? Eu queria que você fosse para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Senhor Jesus. Acharei? Ele diz assim, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, a volta do Senhor não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E o que é a apostasia? É o abandono, é a separação, é a deserção, é o desvio da fé. Nos últimos dias, irmãos, isso vai ser muito... Hoje já tem ou não tem? Mas hoje ainda é um mistério. É por isso que chama mistério da iniquidade. Ainda não foi escancarado. Mas as pessoas hoje já estão se apostatando da fé. Estão se desviando da fé. Ele vai fazer as pessoas desconectar com Deus, né? Vai perder completamente a conexão com Deus. Eu vou pular alguns pontos aqui, mas eu queria dizer o seguinte aos irmãos. Irmãos, tudo já está preparado nos bastidores. Tudo já está preparado nos bastidores. Aí, como eu falei, ainda é um mistério. Mas um dia ele vai aparecer. O homem da iniquidade, ele vai aparecer, porque o Senhor falou que isso iria acontecer antes da sua vinda pública.
O Senhor, irmãos, Ele está preparando a sua igreja. Está preparando alguns ali, aqueles que estão com o coração puro para reinar, né? Mas o mundo também está preparando para receber o anticristo de uma forma sem reservas. Você vê as empresas hoje, as grandes empresas hoje. Os comerciais sempre têm uma mensagem subliminar ali. Sempre tem, sabe, 2 homens ali, 2 mulheres, querendo impregnar o homossexualismo, deixar isso normal. Cada dia mais as coisas estão ficando assim e você está, muitas vezes, entorpecido. Eu vi um comercial de uma loja de roupa, de grife, uma grife aqui do Brasil. Irmãos, imoral. Imoral, mas sabe o que é isso? São os bastidores da iniquidade. E ele quer deixar, como eu falei, ele quer deixar isso para a sociedade normal, para quando o anticristo se manifestar, isso vai ser normal. Eu não sei se você acompanhou, aqui no nosso país vizinho, na Argentina, teve a liberação do aborto. A mulher, até os 9 meses, ela pode simplesmente dizer que não quer continuar a sua gestação. Irmãos, isso é imoral. Isso é contra toda a equidade de Deus. Isso é o que a gente está chamando hoje de quê? De iniquidade. Ó Senhor Jesus. Paulo diz, né, lá em 2 Tessalonicenses 2, 5, 8, que tem algo que ainda o detém, que detém o anticristo. Ele falou para os tessalônicos, mas ele não disse para a gente, né? Ele falou, eu já falei para vocês que tem algo que o detém, mas ele não deixou claro para a gente. Então algumas pessoas pensam, ou assim, tem um sentimento, que o que vai deter é o Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo for embora, não vai deter mais ele. Outros acham que é a Bíblia, né? E vão tirar a Bíblia de nós, mas não precisa tirar a Bíblia de nós. Estão tirando já a gente da Bíblia, né? É muito difícil tirar a Bíblia de nós, porque hoje está digitalizada, é diferente. Outros acham que é a igreja que o detém, mas a gente viu que a maior parte da igreja vai ficar para a grande tribulação. Mas, irmãos, o que vai fazer o anticristo surgir vai ser o descrédito que a sociedade está dando à palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, o que, Léo? E muitos cristãos. Eu não sei se você sabe, mas a Constituição americana, uma das mais robustas, digamos assim, ela teve embasamento na Bíblia. Mas daqui para frente, nesse novo governo, daqui para frente, você vai ver como as coisas vão mudar. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Então, assim como eu falei, tudo que é contra a palavra de Deus é promovido, né? Tudo que é a palavra de Deus é descredenciado hoje em dia. A Bíblia hoje está se transformando no conto da carochinha, né? Uma história, né? Você dá crédito à ciência, se a ciência disser que é assim, você diz que é, né? Se os homens dizem, e a gente muitas vezes está descredenciando a palavra de Deus. Eu vou terminar com esse versículo aqui, Mateus 24, 12. Não precisa ler não, que a gente já sabe. Lá diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade, irmãos, é como esse vírus que a gente está presenciando hoje. Quer dizer, é bem mais agressivo. Ela tem se multiplicado.
Às vezes a gente está até assintomático, mas quando a gente vai até outro irmão, a gente contamina com a iniquidade. E não tem máscara espiritual não, viu? E aí? Mas tem o capacete da salvação. Irmãos, nós precisamos todos os dias, para guardar a nossa mente dessas notícias, dessas coisas que estão acontecendo, colocar o capacete da salvação. E já tem uma vacina contra a iniquidade, viu? A gente está esperando aí a vacina contra o coronavírus, mas já existe uma vacina contra a iniquidade. Amém? Que é a palavra de Deus. Se você não quiser nunca ser pego por esse vírus da iniquidade, você precisa desfrutar da palavra de Deus. Jesus é o Senhor. Meus amados, essa palavra hoje foi uma palavra de, como eu falei, escatológica, né? Não é fácil falar, porque quando você tem um slide, fica mais fácil de você demonstrar o que você quer dizer. Mas eu creio que ainda vai ter outra domingo, né? Outra palavra com esse tema domingo e mais outra no domingo seguinte. Então, que o Senhor nos abençoe. E eu queria dizer o seguinte: não precisa mais se inscrever para vir para a reunião, né, Léo? Amém? Se você quiser vir todo domingo, irmão, venha todo domingo. Porque nós cremos que quem nos guarda é o Senhor. Claro, vamos tá prudentemente vestido, máscara, álcool gel, mas irmãos, se até aqui quem nos guardou foi o Senhor. Tá bom? Jesus é o Senhor. Dá tempo de compartilhar aí, Léo? Irmãos, então tirar uns 10 minutinhos aí, se alguém tem um sentimento de compartilhar, tá bom? E eu preciso exercitar esse espírito. E aí o Senhor me deu um pequeno versículo. Está aqui em Apocalipse. Em Apocalipse 14:4. A parte B, que diz assim: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Aí eu fiquei pensando, seguidores do Cordeiro. Aí o Senhor me fez lembrar de Mateus 16:24. Ele já tinha me dito, já tinha falado, mas eu ainda não tinha ouvido. Ó Senhor Jesus, ele diz assim, 16:24. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí eu digo: aleluia, Senhor, há uma esperança para mim. Hoje, se eu depender do Senhor e negar a minha vida da alma, eu vou ser uma seguidora do Cordeiro e vou ser as primícias do Senhor. E isso pode me renovar, irmãos. Eu até andei compartilhando com algumas irmãs. Muito fácil. A gente precisa estar diante do Senhor, com um coração contrito e quebrantado, aceitando a sua transformação. Porque isso é uma realidade que nós temos. A vida dele em nós irá nos transformar. Jesus é o nosso Senhor. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado. Senhor, eu estou muito feliz em ver muitos irmãos aqui hoje. E quando eu entrei, eu fiquei orando ao Senhor, eu disse: Senhor, está aberto aí. O local de reunião está aberto para receber os santos. Mas aí, quando eu cheguei aqui, que vi assim tão pouquinhos irmãos, eu disse: Senhor Jesus. Eu estava louvando e pedindo ao Senhor: Senhor, traz os santos, mesmo que cheguem atrasados, mas traga os irmãos para poder desfrutar junto com cada um de nós aqui. Amém? Bom, meu ponto é o seguinte, irmãos, eu estava vendo e agradecendo ao Senhor. Eu canso muito com essa marca, mas é horrível. A igreja está sendo preparada. O Senhor está edificando a sua igreja. Graças ao Senhor pela vida da igreja. Eu nem quero falar muito, irmãos, mas só dizer assim: Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado para cada um de nós. E está desfrutando dessa porção todos os dias. Senhor, tudo que a gente tem ouvido, tudo que o Senhor tem falado para cada um de nós, que nós possamos pegar cada porçãozinha dessa. Né? E um dos meus pedidos ao Senhor: santifique a minha mente. Gente, a nossa mente é terrível. Senhor Jesus,
E eu tenho pedido muito ao Senhor para santificar a minha mente, situações que a gente de repente está vivendo e que nos leva totalmente para outra esfera, né? E assim, graças ao Senhor pela sua palavra. E eu vinha tendo comunhão com Glória dentro do ônibus, no carro dela, no ônibus, né? No carrinho de Glória lá, desfrutando do Senhor, e eu dizendo para ela assim, a preocupação, a gente fica preocupado com a nossa família. Mas assim, eu tenho falado para o Senhor, meu filho já pertence ao Senhor, meus filhos já são do Senhor. O que eu posso fazer, né? E hoje, quando o irmão falou assim, olha, eu até coloquei aqui, as pessoas estão precisando de testemunho de vida, né? E assim, eu louvo ao Senhor e tenho pedido todos os dias, Senhor, eu preciso dar esse testemunho para minha família. Eu preciso que meu filho, eu ainda falei assim, Senhor, o que está faltando? Meu filho enxergar em mim, o que ele não está enxergando? Eu não quero ficar falando, né? Porque muitas vezes o nosso falar, ele gera situações complicadas no meio do nosso povo. Eu tiro porque minha família, a maioria, reúne em denominação, e às vezes eu falo uma coisinha assim, ele já vem me detonando de um jeito, eu digo, Senhor Jesus. E são irmãos, né? É o povo de Deus. Mas às vezes a maneira como a gente fala. Então é como o irmão também falou, é botar o joelho no chão e clamar ao Senhor, porque a gente não pode fazer, a gente não pode falar muito, porque muitas vezes o meu falar pode danificar, né? Mas quando o Senhor fala, quando o Senhor toca, é diferente. Então assim, eu louvo ao Senhor por poder estar aqui, pela família que o Senhor me deu, porque hoje eu digo assim, esse povo é a minha família, independente de situações, o povo de Deus é a minha família. Eu, quando morava fora, eu estava muito longe assim, dos meus parentes, da minha família biológica, mas eu me sentia na minha família, porque foi o lugar onde o Senhor me colocou, e graças ao Senhor pela visão da igreja que Ele me deu, que Ele continue alargando a nossa visão, né? E nos preparando para a sua vinda. Muitas vezes a gente fica assim desesperado, quer se assustar. Não, eu preciso ter um viver. Hoje eu digo, Senhor, venha o teu reino. Senhor, eu não estou preparada, mas eu estou aqui. Eu quero seguir, porque eu quero reinar com o Senhor. É isso que eu quero, e é isso que eu desejo para a minha parentela também. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Senhor, eu estou aqui, irmãos, primeiramente para agradecer ao Senhor por Cristo e a igreja, por essa visão maravilhosa. Nós não vimos essa palavra em nenhum outro lugar. E o Senhor tem sido misericordioso para conosco, né? Essa palavra escatológica, ela é na verdade uma palavra de amor, né? É um amor tão grande que o Senhor tem por nós, que vem trazer essa palavra, né? Nesse momento que estamos passando de iniquidade. Ninguém fala mais em Deus, a gente está assim no trabalho, ninguém fala em Deus, a gente vai falar em Deus, parece que é uma coisa tão distante, né? Até no meio cristão mesmo, uma coisa, tudo fala, menos o Senhor Jesus tem sido tão assim, parece uma utopia, né? Mas essas palavras, graças ao Senhor, que tem nos encorajado, né? A gente prosseguir, a gente precisa ser vencedor. Nós estamos na vida da igreja para ser vencedor. Não podemos relaxar, irmãos. O irmão falou, precisamos de um arrependimento, e realmente é um arrependimento de verdade. E a salvação tem que ser tomada com temor e tremor. Isso é a salvação, esse versículo é bem prático para a nossa vida, né? Eu tenho experienciado isso, eu digo, Senhor, eu quero ter temor e tremor na sua palavra. Amém. Porque é a palavra que nos salva, a palavra cada dia é que nos está levando a reinar. E o Senhor, Ele nos ama demais. Se você vê o amor do Senhor por nós, meu Deus do céu, a gente é constrangido por esse amor. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Irmão, meu sentimento hoje, nessa reunião, essa palavra foi muito forte para cada um da gente que está aqui. Às vezes, a gente está na vida da igreja só por estar. Às vezes a gente vem e não ganha tanto da palavra daquele irmão, porque a gente precisa estar no Espírito. Entrou daquela porta para dentro,
A gente precisa se envolver com as coisas do Senhor. Quando Israel começou a dar essa palavra, que falou sobre Apocalipse, quantas mensagens, há muitos anos passados, a gente já viu falar sobre a palavra, sobre Apocalipse. Eu toquei muito no começo, que quando ele mandou e falou para a gente se arrepender, se ajoelhar. Eu vi assim como se tudo que a gente tivesse feito até hoje, o Senhor nos limpou todo o nosso pecado. Embora a gente sabe que toda vez que a gente se volta para o Senhor, pede o sangue dele, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Mas esses 40 anos que eu tenho na vida da igreja, eu nunca toquei tanto nessa palavra hoje, eu nunca me arrependi tanto como hoje de ter se ajoelhado e me lembrei daquele hino que a gente canta: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender. Irmão, a cada dia a gente precisa se arrepender, porque isso não é brincadeira. Eu confesso aos irmãos, os irmãos sabem que eu não gostava de ler de jeito nenhum livro, principalmente Apocalipse, porque o livro de Apocalipse não é fácil. Essa mensagem que o irmão deu aqui, só a misericórdia do Senhor, porque ainda hoje eu leio Apocalipse, do começo ao final, tem certas coisas, meu Deus do céu. Há mais ou menos um mês, eu moro aqui por trás, né, aqui no Água Azul, e caiu 2 postes de uma vez. De uma vez mesmo caiu 2 postes. E quando caiu esses 2 postes, foi um estrondo tão grande que a gente pensa logo o quê? O mundo vai se acabar agora. Eu estava deitado, dei um pulo em cima da cama, caí. Fátima tinha acabado de sair para a loja, pensei logo o quê? Pronto, foi na hora que ela saiu, o poste caiu por cima dela. E caiu por cima de 2 funcionários. Graças ao Senhor, não matou. Mas o que eu quero falar é sobre o estrondo que fez. Eu não sei se os irmãos já notaram, esse aparelho que está aí fora, que justamente é para melhorar o tipo de energia, isso dando um pipoco, irmão, perto de você, você diz, pronto, é a vinda do Senhor. Então, isso aí, para o que vai acontecer aí aqui em Apocalipse, isso é fichinha, é mesmo que nada. Então o ponto não é a gente ter medo, irmão. O ponto é a gente com medo da palavra do Senhor. Tem irmão que fica só preocupado. Quando é que o Senhor volta? Eu não estou preparado. Irmão, quando é que você está preparado? Eu estou na vida da igreja há 40 anos, desde 81. Não estou nada preparado. Tem irmão que é muito mais velho do que eu. Ninguém está preparado. Ninguém. Às vezes o irmão volta, Senhor, volta. Mas irmão, é muito fácil dizer, volta, Senhor. Você está preparado? Irmão, a gente tem que estar preparado. A gente vai para o reino. A gente vai reinar com o Senhor. Para você fazer um vestibular, você tem que passar 30 dias, sei lá quantos dias, se preparando. E muitas vezes você não passa. Entendeu? Então, hoje, irmão, hoje é o ponto de desfrutar do Senhor. Sabe? Se arrepender a cada dia. Irmão, você liga a televisão, desculpa eu dizer essa palavra, só vê desgraça. Só vê coisa ruim. Pai matando filho, filho matando pai, né? Só vê o que não presta está dentro de uma televisão, que a gente traz para dentro de casa, fala aqui e não consegue ficar sem ela, porque sempre tem a televisão dentro de casa, para escutar. Não, porque eu quero me atualizar com as coisas. O que é que tem para atualizar as coisas? Hoje eu estava na casa de um cliente fazendo um serviço lá, essa semana, eu disse, eu queria ver quantas vezes as pessoas já falaram dessa palavra, coronavírus. O dia todo, chega abuso, o dia todo, tudo fala dessa palavra. Eu nunca vi um negócio desse. Eu estou com 64 anos de idade, nunca vi uma palavra, parece que fala mais do que a palavra Jesus é o Senhor, né? Aí tem uma parte aqui que eu toquei muito, em 2 Pedro, se os irmãos puderem anotar para ler em casa, é 2 Pedro 3, do 1, vai até o 18. Mas eu vou ler só aqui quando ele diz assim, ó. No 3 ele diz assim, ó, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores. Irmão, essa semana, uma pessoa olhou para mim quando eu falei da igreja e disse, tu está em uma igreja sem nome? Não existe essa igreja, porque eles querem nome, eles querem placa, né? Eles querem um negócio, um outdoor bem grande que tem o nome, né? Diz assim, ó,
escarnecedores, com os seus escândios, andando segundo o quê? As suas próprias paixões. Estava na situação que Israel falou aqui de Noé. Enquanto ele estava fazendo a arca, as pessoas estavam fazendo o quê? Casando e se dar em casamento, em festa. Estava tão preocupado com as coisas. Hoje em dia nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, com os nossos afazeres, que é como ele falou aqui. Eu mesmo, tem dia que eu me acordo de manhã, não tenho nem tempo de invocar o Senhor. Quando eu venho invocar o Senhor, já é meu dia. Talvez o Senhor diga, para se lembrar de mim agora. Se a gente depende do Senhor totalmente. Então, irmão, eu digo sinceramente, essa reunião de hoje, aliás, todas as reuniões a gente vem ganhando aos poucos, né? Mas essa eu me enchi bastante da palavra do Senhor. Que o Senhor possa me dar um coração, né, de carne, me arrepender mais, sabe? Se arrepender mais e amar mais a igreja, mais os irmãos. Porque, irmão, não há outro caminho a seguir. Se tiver, me diga que eu vou atrás. Mas não há. Só tem o viver da igreja. Só tem o Senhor. Irmão, Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, eu fui muito tocado por toda a palavra, mas teve 2 pontos aqui que o Senhor me tocou bastante. O primeiro é quando o Espírito falou através do irmão, né? O vencedor não é aquele que faz, mas aquele que vive. Não tem nada que nos leva ao reino, a não ser Cristo. Não tem ação minha que me leve para o reino. Não tem algo que eu faça que me coloque no reino. O Senhor disse assim, ó, eu edificarei a minha igreja. O Senhor está nos dando a oportunidade de desfrutar. Irmãos, e essa deve ser a nossa ação, desfrutar do Senhor, sabe? O Senhor realmente precisa ser a coisa mais valiosa que a gente tem. O Senhor realmente precisa ser aquilo que a gente mais quer. E se isso acontecer, irmão, não tem como não vencer. Eu falo aqui em temor e tremor. Não tem como não vencer. Porque é o único que cumpre a promessa. É o Senhor. Então, se a gente, irmão, desfrutar do Senhor, a hora, é o momento que a gente puder, irmão, tirem, por favor, eu peço a Deus, tirem o jugo, não anulem o que Deus fez nas nossas vidas. Tirem o jugo. E se você um dia tiver com jugo, ouça o que Jesus disse a você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E o principal que eu e você precisamos ouvir: e achareis descanso para a vossa alma. Irmã Silvia, com todo o amor que eu tenho, você sempre me dá essa chance. Beto está salvo. Beto é nosso irmão. Só que às vezes a gente quer que Beto siga a nossa regra. Irmãos, se nós desfrutarmos, todos vão querer o mesmo desfrute. Isso, minha irmã, isso. E você é uma guerreira. Eu sempre acho muito rico isso. Outro ponto, irmão, muito rico aqui, ó. Vamos, olha o que o Senhor falou para nós essa manhã. Vamos citando Apocalipse 3:10. Vamos guardar a palavra do Senhor, que é ela que nos guardará. Então, irmãos, nós somos falhos, nós somos fracos, mas não esqueça que Deus lhe escolheu. Não anule esse poder, não se baseie na sua fé. O Senhor disse assim, ó, vem, e Pedro foi. Chegou um dado momento que Pedro se baseou na fé dele, afundou. Enquanto ele estava ouvindo o Senhor, ele estava indo e estava andando. Quando ele se baseou na fé dele, ele afundou. O Senhor sabe que nós somos fracos, irmãos, né? O Senhor sabe. Então assim, ó, vamos perseverar. Não vamos abrir mão, não vamos aceitar jugo. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele nos salvou. Amém? Meus amados,
deixa a gente reforçar o aviso que foi colocado lá durante a semana para nós, né? Durante todo esse processo que a gente vem passando, e ainda está passando, né, dessa questão de pandemia, ninguém consegue dar respostas para nós no que diz respeito à classe médica, à classe política. Isso aí a gente acaba um dia escuta uma coisa, outro dia escuta outra, outro dia. Mas a igreja falou para nós. E essa a gente escuta. Amém? Porque ela tem um espírito. Então, irmãos, olha só. Não tem mais lista. Certo? Mas é muito rico olhar e ver testemunho. Certo? Nós não estamos a 1 metro de distância porque queremos. Não. É porque Deus nos disse que respeitasse as autoridades. Então, se alguém entrar aqui, eles vão ter um testemunho. Esse povo respeita e segue a palavra de Deus. Eu sei que dentro da nossa opinião, às vezes a gente pode dizer, e alguns irmãos já disseram, nós somos os crentes mais frouxos. Eu acho que nós somos os crentes mais obedientes. Não, porque eu passei numa congregação e os irmãos estavam todos juntos. Amém. Mas nós seguimos o que Deus diz. Só que Deus também já nos disse, abra as portas. E Deus nos disse, tire a lista. Então, irmãos, vamos fazer isso. Vamos voltar, não tem mais lista. Deus botou no seu coração, venha. Mas vamos seguir também, né? O protocolo, os irmãos compraram máscaras. Então, às vezes, a gente no carro não precisa usar a máscara, né? Aí sai no automático e chega aqui, eita, esqueci minha máscara. É só pedir a máscara aos irmãos. Tem o álcool gel aí, para a gente manter. Mas, irmãos, vamos nesse passo. A gente não deu esse passo agora porque a gente quis. Foi o Senhor que disse para fazer isso agora, né? Irmãos, aqueles que puderem, visitem uns aos outros. Aqueles que puderem, que tiverem segurança. Os grupos familiares, por favor, vivam as reuniões, né? Isso aqui foi Deus que está dizendo agora. Não é Léo, não. É o Senhor que está nos dando. Então, assim, Deus, é como se Deus estivesse nos devolvendo. É o Senhor, é no tempo dele que está sendo devolvido. Então, não vamos desperdiçar também, não. Agora, vamos respeitar, irmãos, todos os irmãos. Tem irmãos, tem um dos irmãos que para mim é um dos maiores modelos da vida da igreja, chama-se Gerson. Esse irmão, desde que começou a pandemia, ele está em sua casa, com coerência. Ele não deixa de vir para a reunião, ele não vai para supermercado, ele não vai para lugar nenhum. E eu tenho que respeitar esse irmão. Se algum irmão perdeu alguém, esse irmão naturalmente está mais fragilizado. Se algum colega de trabalho morreu, essa pessoa naturalmente, porque nós não deixamos de ser humano, ela está mais fragilizada. Então, se esse irmão não quiser, respeita, apenas isso. Respeito. Se você se sente à vontade, se não tem, irmão, visite os irmãos. Nós fomos atacados na nossa fé também, no lado espiritual, no lado emocional. Mas, irmãos, vamos respeitar todos os irmãos. Aqueles que se sentem à vontade de estar juntos, por favor, estejam. Aqueles que por algum motivo têm alguma comorbidade, precisam de um pouco mais de atenção, respeitem. Ele tem a fé igual a você. Ele crê em Jesus do mesmo jeito, ele não é frouxo. E se nós seguirmos assim, irmão, Deus vai restaurar tudo, tudo vai voltar, tudo vai voltar. Amém? A palavra de hoje, para mim, ela mexeu no meu espírito como um encorajamento, né? Mas, por favor, tirem os julgos. Glória, você é uma vencedora. Porque quem faz isso por nós é Cristo. Esse padrão que às vezes a gente quer medir não existe. Teremos muitas surpresas naquele dia. Muitas surpresas. E se eu tiver que vencer dependendo de mim, eu tenho certeza que eu não vencerei. Mas se para eu vencer for o Senhor, eu já estou lá. Então, louvado seja Jesus Cristo, né? Agora, Abraão vai orar por nós aqui, abençoar a nossa semana. Amém. Ora para as ofertas também. Senhor
Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Tu és um Deus que fala conosco, ao mesmo sendo tão pequenos, às vezes tão individuais, mas o Senhor ainda tem misericórdia e fala conosco. Senhor, continue falando conosco, continue nos dando um coração de busca, ó Senhor Jesus, um coração forte para perseverar. Nós declaramos a Ti que somos fracos e dependemos de Ti, Senhor, ó, diariamente. Tu és a nossa força. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos guardar mais essa semana, possa guardar a nossa fé. Senhor, tudo que ouvimos aqui não foi apenas notícias, é algo que nós cremos, é algo que nós queremos viver, Senhor. Nós queremos nos preparar para a Tua volta. Não sabemos como será, mas, Senhor, nós cremos que um dia ocorrerá. E o Senhor tem nos dito para estar preparados. Senhor, nós queremos ser obedientes àquilo que temos ouvido. Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a estar preparados, a estar vigilantes, a estar com as vasilhas com azeite. Ó, Senhor, a estar vivendo tudo o que o Senhor tem falado. Senhor, a estar também diariamente nos lavando, nos santificando. Ó Senhor Jesus, nós Te amamos, Senhor. Nós abençoamos a todos os irmãos, os que estão aqui essa manhã, os que estão em suas casas. Nós pedimos a Ti proteção, nós pedimos a Ti saúde para aqueles que estão enfermos. Visita a casa de cada irmão, Senhor. Visita cada família. Ó Senhor, cura os seus corpos. Senhor Jesus, ó, e guarda-nos, Senhor, diante de Ti. Abençoe também essas ofertas. Ó, Senhor, os recursos que o Senhor nos tem dado. Nós queremos ser fiéis. Nós não queremos viver para nós mesmos. Não queremos fazer nada para nós mesmos. Senhor, nós queremos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua vontade. Senhor Jesus, nós Te amamos, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.